Olá, de volta aos nossos estudos sobre o direito ambiental e as políticas setoriais de meio ambiente. Falaremos agora sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, uma das nossas mais importantes políticas nacionais. A Lei 943397 implementa a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos. E começaremos falando sobre os seus fundamentos. Eu falei para vocês que as leis ambientais, de modo geral, têm uma formatação semelhante e elas começam com objetivos, diretrizes, princípios, conceitos elementares, instrumento de gestão, sistema. Pois bem, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela começa com os seus fundamentos. E nisso ela se difere um pouquinho das demais leis ambientais, porque é muito importante, a partir até de conceitos elementares que são aqui colocados, entender que a Lei 9433, ela trouxe algumas rupturas profundas, inclusive no que diz respeito ao conhecimento e a compreensão jurídica a respeito da ciência relativa às águas. Porque um dos grandes problemas, uma das grandes causas do consumo irresponsável e irracional dos recursos hídricos, da degradação de mananciais e todos os impactos negativos causados sobre esse recurso tão essencial para a vida, é a má compreensão a respeito da infinitude, né, ou mais recentemente da finitude dos recursos hídricos. A gente tem uma ideia, até pelo fato da Terra ser redonda, e agora, né, não há que discutir, a Terra é redonda, né? Galilei tinha razão, a Terra é redonda. Essa coisa da esfera muitas vezes pode nos dar a falsa sensação de infinitude, o que não é verdade, né? Nós temos abundância de água no planeta, mas a maior parte dessa água não é própria ao consumo, seja por se tratar de água salgada, água do mar, seja por hoje no atual estágio já está numa fase irreversível de poluição e por isso imprópria ao consumo. E aí é muito importante, né, que a gente se atente para esses princípios que vão não só mudar a concepção acerca do recurso ambiental, mas também sobre a melhor forma de gestão. E é deles que a gente vai falar agora. O primeiro fundamento previsto no artigo 1º da Lei 9433 é o de que a água é um bem de domínio público. Isso representou um avanço muito grande na política ambiental brasileira. Só para vocês terem uma ideia, existem países, por exemplo, como a França, que não consideram a água como um domínio público. Ainda compreendem que somente alguns usos são públicos, mas que a água pode ser privada e, por isso, o proprietário pode dispor da água como bem, né, lhe aprouver. Além de, no Brasil, o próprio direito de propriedade estar condicionado ao cumprimento da sua função socioambiental, como disposto na Constituição e no Código Civil, a gente ainda tem mais esse comando. No Brasil, as águas são de domínio público. Isso não significa que o poder público tenha expropriado todas as águas, não significa que aquela cachoeira, aquele córrego que está dentro das fazendas, das propriedades privadas, passem automaticamente à propriedade pública, não é isso. Nós não estamos falando aqui do domínio enquanto titularidade né, registral, mas estamos falando do domínio aqui enquanto limite ao uso. Né? A água, então, nos termos da Lei 9433, é um bem de domínio público e é um bem de uso comum do povo. Isso significa que nem mesmo para o poder público a ela pode ser atribuído um uso dominical, no sentido de ser um patrimônio especulativo. Não se pode sequer vender a água. É importante que se diga que, por exemplo, a Política Nacional de Saneamento Básico, que fala, né, dos instrumentos e equipamentos voltados à captação e distribuição da água potável como um dos serviços relacionados ao saneamento, permite a delegação desse serviço, permite a privatização do serviço de coleta e distribuição. A Lei 9433, ela não permite delegação. Ela permite a outorga, que é um ato de utilização do recurso, né, para algumas finalidades especiais, mas sempre sob o controle e gestão do poder público. Então, dizer que a água é um bem de domínio público significa que ela está sobre a gestão do poder público e o poder público tem o dever de dar a essa água, né, uma destinação coletiva, uma destinação que não possibilite a privatização, o uso exclusivo. Qualquer utilização privativa exclusiva da água para fins de agricultura, pecuária, ela demandará de outorga e controle, e consequentemente o controle do poder público.
tá certo? A gente pode entender que as águas, então, se inserem naquele conceito, né? As vias públicas, os rios navegáveis, no conceito de bem público de uso comum. Você sabe que no sistema registral, as vias internas de uma cidade pertencem aos municípios. Eles são os titulares, mas não significa que o município possa dar uso privativo para a administração municipal. Ele precisa assegurar o uso público. É esse sistema que é previsto. Inclusive, o professor Paulo Afonso Leme Machado fala disso com muita propriedade. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês do que ele dispõe nessa obra Direito Ambiental Brasileiro. A dominialidade pública da água, afirmada na Lei 9433, não transforma o poder público federal e estadual em proprietário da água, mas torna o gestor desse bem no interesse de todos. Como acentua o administrativista italiano Massimo Severo Giannini, o ente público não é proprietário senão no sentido puramente formal. Ele tem, na verdade, o poder de autotutela do bem. Na substância, é um simples gestor do bem de uso coletivo. Tá? Então, é essa a interpretação que deve ser dada ao fundamento de que a água é um bem de domínio público. Aliás, eu não citei o professor Paulo Afonso Leme Machado à toa. Né? Ele é uma das nossas principais referências, não só para o estudo do direito ambiental como todo, da parte geral, mas também para o estudo das águas. E além do seu livro Direito Ambiental Brasileiro, ele publicou recentemente, já há uns 3 anos, deixa eu ver aqui a data, acho que é 2017, foi quando... na verdade, não, ele teve uma reedição recente, mas a edição inicial é de 2009, esse livro sobre direito dos cursos das águas internacionais, em que ele fala, inclusive, sobre a questão da navegação. Então, ele é um grande estudioso das águas. Né? Primeiramente, a água, então, é um bem de domínio público. Depois, ela é um recurso natural limitado. É muito importante que a gente desconstrua na nossa mente, né, essa ideia de superabundância, né, essa ideia de infinitude. Nós aprendemos muitas vezes na escola, nas aulas de ciência, que a água é um recurso natural renovável. Isso não é uma verdade absoluta. Embora a gente tenha o ciclo hídrico, né, esse ciclo, considerando os sistemas econômicos, considerando as utilizações que o homem deu, ele não é permanente, ele não é um ciclo infinito. E por isso, ela é sim um recurso natural limitado, e como todo recurso natural limitado de grande utilidade, é dotado também de enorme valor econômico. A possibilidade de cobrança pelo uso da água por parte do poder público decorre dessa própria dominialidade pública que é posta aqui no artigo 1º. Então, é preciso a gente entender que a água é um bem dotado de valor econômico e esse valor cresce cada vez mais. Cada vez mais a água passa a ser um recurso essencial, né, em alguns locais de escassez, e tudo aquilo que é essencial e escasso tem altíssimo valor econômico, regra básica de economia. Depois, outro fundamento muito importante, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Dessedentação de animais é a utilização da água para matar a sede dos bichos, né, principalmente daqueles destinados ao consumo humano. Ainda que a gente tenha uma visão antropocêntrica, né, uma visão voltada para a pecuária, né, e tudo mais. Mas é muito importante a gente entender, a gente passa assim, mas situação de escassez. Olha que bom, nós no Brasil não enfrentamos situações de escassez. Essa é uma outra falácia. Recentemente, aí, 2017, nós tivemos situação grave de crise hídrica aqui na região sudeste, que é a nossa região. Aqui no Espírito Santo, nós tivemos que empregar essa regra, né? Depois de muito tempo na nossa história, tivemos que aplicar e limitar, o governador precisou limitar o consumo da indústria, definir essas prioridades, né, consumo humano, racionar para o consumo humano e a dessedentação dos animais. Então, esse é um fundamento muito importante que, infelizmente, em razão da má utilização, do consumo excessivo, da má gestão dos recursos hídricos, ele vem sendo cada vez mais invocado e nós temos caracterizado um maior número de situações de escassez com maior frequência. É um outro fator que contribui para a escassez, a gente não pode esquecer da interdependência planetária e, consequentemente, da interdependência entre as políticas, é o fenômeno das mudanças climáticas, a questão do aquecimento global, e todas as desestruturas, os desequilíbrios
que ele propõe, que levam, por exemplo, a períodos maiores de estiagem, de seca, né, chuvas intensas em outros momentos que destroem as estruturas de abastecimento, que muita gente fala assim, muita chuva é bom, né, para o sistema de abastecimento de água. Depende. Muitas vezes, a chuva intensa destrói os sistemas de abastecimento. Então, o bom mesmo é o equilíbrio esse do qual a gente, não, infelizmente, já não goza mais, tá? Então, é um aspecto importante essa questão das prioridades para em caso de escassez. A indústria não é prioridade, é importante que a gente diga, né? Então, nesses momentos, a produção industrial ela pode ser levada a buscar outras formas de captação e, inclusive, por meio do licenciamento ambiental e outros instrumentos, implementar medidas de redução do consumo. Existem algumas indústrias, como a indústria têxtil, a indústria de aço e outras, que elas consomem excessivamente água. Então, esse consumo excessivo precisa ser revisto. É uma das áreas que se tem que investir em tecnologia, em pesquisa, é justamente a produção voltada à redução do consumo de água na produção. Os sistemas de reutilização, reaproveitamento e até mesmo substituição da água, por exemplo, o sistema de resfriamento de máquinas e tudo mais, é uma alternativa muito importante. E nós precisamos nos preocupar muito com a sustentabilidade dos processos produtivos, porque a gente pode ter colapsos em razão da escassez de água, tá? Uma outra questão muito importante, que diz respeito também à gestão dos recursos hídricos, a gente viu que a gestão é pública, mas de que forma essa gestão pública precisa ser exercida? Está aqui no inciso 4, que diz que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. O que significa uso múltiplo? Significa que ele não pode ser direcionado a somente um tipo de uso, né? Eu coloquei até aqui umas imagens para a gente recordar o fundamento, né? Aqui a água é um bem escasso de valor econômico, limitado, né? A prioridade é o consumo humano e a dessedentação de animais, né? Ou seja, o desflorestamento, é importante que se diga, né? O desmatamento e o desflorestamento das florestas, das áreas voltadas à agricultura, ela gera essa situação de escassez. Então, por isso que é tão importante a preservação das reservas legais e a recuperação de mananciais, de nascentes, para assegurar a sustentabilidade da própria agricultura e da pecuária. É uma questão que acho que fica muito claro para a gente no momento atual. A gente precisa entender, dentro do sistema de gestão de recursos hídricos, que a gestão é feita também por meio de bacias hidrográficas, e a questão dos usos múltiplos. Então, o uso para produção de energia elétrica, agricultura, pecuária, consumo humano, né, enfim, lazer, esporte, tudo, né? A gente tem milhares de usos para a água. A água realmente é um dos recursos mais essenciais que nós temos. E, além do uso múltiplo, a gente precisa entender que a gestão dos recursos hídricos, ela não se dá por meio da repartição de competências federativas tradicionais com as quais a gente está acostumado. A gente estudou lá a Lei Complementar 140, de 2011, aquelas atribuições que são da União, dos estados e municípios, e todas elas são fundamentadas no mapa físico do Brasil, né? No mapa físico e no mapa político, a divisão por entes da federação. Já a gestão dos recursos hídricos, a gente vai lembrar lá das aulas de geografia, elas são fundamentadas no mapa hidrográfico. E aí, voltando aqui para nossas imagens, aquele mapa que a gente estudou lá em geografia, no ensino fundamental, no ensino médio, que é cheio de veinhas, né, que mostra as bacias hidrográficas brasileiras. E então a gente tem a gestão das bacias hidrográficas e ela se dará, de acordo com os fundamentos da política, de forma descentralizada e participativa. Então, a unidade territorial, a primeira coisa que a gente precisa saber, a unidade territorial para a gestão dos recursos hídricos não é o Estado, não é o município, não é a União, nem o Distrito Federal. A unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos é a bacia hidrográfica. Então, primeiro ponto. Depois, a gestão das bacias hidrográficas no Brasil será feita
por meio do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. E aí a gente volta àquela ideia de que as políticas ambientais todas têm sistemas, e aí no caso das políticas setoriais, subsistemas integrados ao macrosistema, que é o SISNAM, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Essa gestão deve ser descentralizada, né, significa que ela não vai ficar centralizada nas mãos de um ente, ela precisa contar com a participação de todos os entes federados que são banhados, que são servidos por aquela bacia hidrográfica, e também ter a participação dos usuários e das comunidades. É por isso que a gente costuma dizer que a gestão de recursos hídricos no Brasil, ela é descentralizada e participativa, feita por meio dos chamados comitês de bacias hidrográficas. Então, ao invés de você ter uma gestão estadual ou municipal, ou até mesmo federal, sobre os nossos recursos hídricos, você tem sim a atuação, né, do Ministério do Meio Ambiente, dos órgãos municipais, das agências reguladoras. Então, a gente tem a ANA, a Agência Nacional das Águas, as agências estaduais que regulam ou serviços públicos de um modo geral, ou especificamente a gestão de recursos hídricos e saneamento. Então, você tem essa regulação estatal, você tem os órgãos centrais do poder público, mas você tem principalmente os comitês de bacias hidrográficas, que são formados de forma paritária pelo poder público, pelos usuários e pelas comunidades afetadas. Então, é mais um órgão participativo, firmando aquele entendimento já previsto na Declaração de Princípios da Rio+10 e consagrado na nossa Constituição, de que as políticas ambientais são obrigatoriamente participativas, geridas pelo princípio da participação popular na defesa do meio ambiente, e aí a participação das comunidades afetadas, a participação de nós, usuários dos serviços públicos, que pagamos pelo uso da água, né, por força do princípio do usuário pagador, é essencial para que a gente assegure não só a democracia, mas a principal gestão e o uso múltiplo. Porque se a gestão ficar centralizada somente na mão do poder público, ou somente na mão das concessionárias, permissionárias, ou daqueles que têm outorga para o uso de água, a gente pode vir a ter a priorização de determinados usos da água em detrimento de outros. Então, por isso que quanto mais heterogêneo for o Comitê de Bacia Hidrográfica, mais democrático e melhor ele atenderá os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Dito isso, eu quero apresentar para vocês aqui alguns dos instrumentos de gestão previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, falamos de fundamentos, e ali nos fundamentos da Política Nacional tem alguns conceitos elementares importantes, né, o conceito da água como um bem de domínio público, as prioridades no uso em caso de escassez, né, e agora vamos falar sobre os instrumentos de gestão, tá? Aqui nós temos a outorga do direito de uso da água. Você, né, pessoa física, todos nós, pessoas físicas, ao consumirmos a água, né, por exemplo, eu vou passear e quero me banhar no rio. Eu não vou precisar de outorga para isso. É um uso comum, normal, de impacto ínfimo, e por isso eu não vou precisar me sujeitar a nenhum instrumento do direito administrativo específico para fazer uso, a menos que tenha controle de acesso. Fora isso, né, se realmente é um bem aberto ao uso comum, sem nenhum tipo de restrição, eu vou poder utilizar. Agora, o proprietário rural que pretende fazer uma represa, que pretende dar algum tipo de uso privativo, ou pelo menos prioritário para aquele recurso hídrico, né, fora do consumo humano tradicional, ele vai precisar da outorga do direito de uso da água. Sobre a outorga do direito de uso, eu vou abrir um parênteses aqui e abrir o site da Agência Estadual de Recursos Hídricos aqui no Espírito Santo, a nossa AGE, né, que explica um pouquinho sobre a outorga de uso dos recursos hídricos. Se você é de outro estado, né, e está assistindo ao nosso vídeo, você provavelmente tem a sua agência reguladora e vai encontrar esses conceitos, tá? Eu quero aproveitar para parabenizar o pessoal da AGE, o site está muito bacana, muito esclarecedor, né, trabalham com perguntas e respostas, o que facilita muito a vida dos usuários e pesquisadores também. Então, vamos lá, ó. No site da AGE, a gente tem a outorga de recursos hídricos como um dos instrumentos da política nacional e apontando que ela é imprescindível para a legalidade e regularidade. Mas o mais importante, além das explicações jurídicas, eu vou passar aqui para vocês, quais são os serviços que estão sujeitos à outorga, ou seja, quais são os usos, né, quando eu falo serviços chamados serviços ambientais, os serviços que a natureza nos presta, mas quais são os usos
que nós, seres humanos, damos à água e que estariam sujeitos à outorga. Né? No Espírito Santo, esses usos são regulamentados pela Lei Estadual 10.179 de 2004, e os recursos hídricos e a utilização de recursos hídricos sujeitos à outorga são captação de água superficial, captação de água de aquífero subterrâneo, lançamento de efluentes em corpos d'água, né? Então, qualquer indústria que vá, porventura, lançar efluentes, ela vai precisar de outorga, barramentos em curso de água com ou sem captação, então qualquer tipo de barragem, né, vai precisar de outorga. Uso de água em empreendimentos de aquicultura, no caso, né, qualquer tipo de empreendimento, seja de criação de peixes, camarões, enfim, qualquer tipo de aquicultura, aproveitamentos hidrelétricos, outras interferências que alterem o regime, a qualidade ou a quantidade de qualquer desvio de curso, qualquer aterramento vai precisar de outorga, usos e interferências já outorgados pela GER, ou seja, aqueles que no passado já foram objetos de outorga precisam renovar aí as suas outorgas, né, para que passem pelo controle do poder público, tá? E aí vai falando a legislação aplicável a cada tipo de uso, tá? Então, olha só, os usos que são considerados insignificantes e que independem de outorga são derivações e captações em corpos d'água superficial por usuário em um mesmo corpo d'água cujas as vezes captadas sejam inferiores a 1,5 litro por segundo. Então, nesse caso, são utilizações assim que se inserem dentro da normalidade. Isso aqui é um padrão de qualidade ambiental, tá, gente? Então, os usos que consumam até esse limite não são considerados impactantes e, por isso, não estarão sujeitos à outorga, tá? Então, aqui fica a fonte para vocês pesquisarem, só a título de exemplo. Né? Eu vou voltar aqui para os outros instrumentos de gestão da lei, então a gente já entendeu o que é a outorga do direito de uso. Por que a gente fala em outorga e não concessão de uso da água, permissão de uso da água? Porque, como eu disse para vocês, a gente vai falar de concessão, permissão, contrato de programa e outros instrumentos de delegação na política de saneamento básico, porque assim as estruturas e serviços destinados à captação, tratamento e distribuição, essas sim podem ser objeto de delegação do poder público. Já a gestão da água, não. A água é um recurso muito importante que integra o patrimônio nacional, né? Não, como eu disse, não formalmente, não no sistema registral, mas são uma daquelas afetações constitucionais e legais, e por isso ela não pode ser objeto de privatização. Por isso, os usos, eles são objetos de outorgas, dado no interesse do poder público, sob total controle da administração pública, tá? Então, isso é muito importante dizer. Outro instrumento importante é a fiscalização, né? Os maus usos da água, o desperdício, por exemplo, pessoas que não fazem a ligação do esgoto, do seu esgoto particular na rede coletora, um instrumento de saneamento. Obviamente, isso vai impactar os corpos d'água, os recursos hídricos, sejam marítimos, sejam de rios, né? Então, é muito importante essa fiscalização para a proteção dos recursos hídricos e para avaliar se os instrumentos de outorga estão, né, de acordo com a legislação. Depois, enquadramento dos corpos d'água. Aí é um instrumento de planejamento muito importante que se faz para que se faça, até que se possa fazer a melhor gestão dos recursos hídricos, o enquadramento de determinados corpos d'água e o tratamento jurídico que vai ser dado a esses corpos d'água, tá? O sistema de informações, que é fundamental, né? Diz para vocês que toda política ambiental tem um sistema de gestão e um sistema de informação, absolutamente interdependentes um do outro. E a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é a aplicação do princípio do usuário pagador, que nós vimos, tem por objetivo o desestímulo ao desperdício, a utilização irracional desses recursos e, por outro lado, o estímulo ao uso racional, né, dos recursos naturais, desse recurso natural, especificamente a água, que é tão fundamental. E todos esses instrumentos de gestão estão aqui relacionados, como mostra aqui a nossa imagem, ao plano de recursos hídricos, ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aos planos estaduais e planos municipais de gestão de recursos hídricos. Esse plano de gestão de recursos hídricos, gente, é um instrumento de gestão, né, da fase do planejamento. E aí ele vai contemplar todos os outros instrumentos de gestão, ok? Existe um vídeo muito bacana, está disponível no YouTube, sobre o lançamento no Brasil, salvo engano, foi em 2009, o lançamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos, tá? Vocês vão encontrar, depois eu passo o link,
mas é muito importante a gente entender sobre o que dispõe o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é o nosso macroplanejamento de gestão dos recursos hídricos no Brasil, ok? Vou falar um pouquinho mais sobre essa outorga do uso da água, né? É muito importante a gente entender. Primeiro, a outorga, ela advém do fato da água ser tomada no Brasil como um bem público, né? Um bem público de uso comum. E ela regula esse direito de uso com o objetivo de assegurar a qualidade e a limitar o uso quantitativo dos usos da água, principalmente de assegurar também o uso múltiplo. Então, essas são as principais finalidades da outorga de uso da água, ok? Vou descer aqui um pouquinho para a gente passar para o slide. E falar também sobre alguns aspectos importantes sobre o regime jurídico da outorga de uso. Então, o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos das águas e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Quando a Política Nacional de Recursos Hídricos fala em direito de acesso à água, a gente precisa fazer um parênteses aqui para falar do direito fundamental à água. A par do direito fundamental ao equilíbrio ecológico, ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá nas conferências internacionais e também no artigo 225 da Constituição, existe um direito que é corolário tanto do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como do próprio direito à vida, que é o direito à água. O direito à água é também objeto de estudo, né, de discussão, e a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela consagra esse direito à água, né, esse direito universal à água. Esse direito, e aí, ao consagrar o direito à água, ela também assegura os usos múltiplos, e ela nos impõe a regra da universalização, que também é previsto nos serviços públicos, porque, querendo ou não, a gestão, né, o tratamento, enfim, da água está sujeito ao princípio da universalidade que rege os serviços públicos no Brasil, porque isso também não deixa de ser um serviço público, tá? E por isso todos nós temos direito de acesso à água, porque é essencial à nossa sobrevivência, tá? E por isso, o artigo 12 fala quais as atividades que estão sujeitas à outorga. Eu escolhi essa imagem aqui para mostrar a irrigação, né? E aí demonstrar como a água ela é essencial na agricultura. E a agricultura e a pecuária no Brasil estão dentre as atividades que consomem, que mais consomem água, né? Indústria, agricultura e pecuária. A utilização do consumo humano representa nunca mais do que 10%, né, dos usos da água. Então, essa utilização para fim de agricultura e pecuária é uma utilização muito significativa, né, e que por isso precisa ter um tratamento diferenciado. Essa imagem aqui mostra para vocês um modelo de irrigação por gotejamento. Também não coloquei à toa, né? Infelizmente, no Brasil, a agricultura tradicional ainda utiliza muito aquele modelo de irrigação por aspersão enfim, aquela água toda sendo jogada fora e jogada literalmente fora, porque ali é um desperdício absurdo de água. Enquanto países que já sofrem situações de escassez, por exemplo, como Israel, têm técnicas ainda mais avançadas do que a agricultura por gotejamento, que hoje já está até ultrapassada. Existem outras técnicas ainda mais avançadas. Mas para mostrar o quanto é importante a gente investir em ciência e tecnologia também para reduzir o desperdício de água, tá? E aí o artigo 12 fala das hipóteses sujeitas à outorga, né? Eu já coloquei para vocês o regulamento da AGER em âmbito estadual, mas aqui a gente tem um rol de outras atividades semelhantes àquele que estão sujeitas a outorgas previsto na lei federal. Lembrando que dentro do sistema de competências legislativa, a lei estadual, a lei estadual, peraí, deixa eu passar aqui, a lei estadual, ela tem que seguir as diretrizes da lei federal, né? Então, aquela legislação que a gente viu, que regulamenta, ela vai seguir o que dispõe a lei 9433, tá bom? Por fim, gente, eu quero mostrar aqui para vocês, né, a Agência Nacional de Águas, né, eu coloquei aqui o link do site da ANA. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, o site da ANA está bem estruturado, senão vocês podem procurar o site das agências estaduais e de alguns municípios, das agências reguladoras sobre a água, e também o projeto Procomitês da própria ANA, que é um projeto de apoio à estruturação e funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas, porque, como eu disse para vocês,
A gestão das águas no Brasil, ela é uma gestão pública, descentralizada e participativa, feita por meio dos comitês de bacias hidrográficas, tá bom? Esses são os aspectos mais importantes da política de recursos hídricos e na nossa próxima aula falaremos sobre a Política Nacional de Saneamento Básico, que tem íntima interdependência com essa política que a gente acabou de estudar. Até lá!